Aleluia, amém? Amém? Estamos no ambiente de Deus, a casa do Senhor. Estamos sob a proteção dEle, amém? Os anjos do Senhor estão neste local, protegendo você, livrando de todo mal. Mas não só aqui, onde você estiver, o Senhor estará com você. Amém? Aonde você for, o Senhor vai te guiar, te abençoar, te livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Que culto maravilhoso, começar a semana na presença do Senhor. E Deus é tão maravilhoso que Ele confirma aquilo que Ele quer dizer, a palavra dEle. Hoje eu vou falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Não falei para a pastora Irene, mas esse é o tema que o Senhor Jesus me deu recentemente, porque não seria essa palavra. E Deus falou no meu coração, é esse texto. Aí eu fui nesse texto, eu falei, esse poderia ser outro de Davi. Deus, é esse texto. Porque assim como Ele falou comigo através desse texto, vocês, cada um que está aqui, Deus também quer falar. Deus quer trazer uma palavra para você. Uma semente que vai brotar no seu coração. Se você não estiver passando por nenhum problema, que é difícil, né? Isso hoje em dia, nenhum é difícil. Deus vai te preparar para quando você passar. Porque você não vai passar sozinho. E se você passar, também você não está sozinho. Não está sozinha. O Senhor está passando com você. Amém? Glória a Deus. Eu amo o Velho Testamento. O Novo também. Mas aí você pensa assim, mas o Velho Testamento não fala de Jesus? Fala sim, fala de Jesus. Aí você pensa, mas o Novo que já mudou tudo, que já é aquilo. O Velho Testamento também, ele aponta para o que virá, para o que aconteceu, para o que vai vir. Ele aponta o tempo todo. Eu tinha até anotado há muito tempo atrás. E ontem de noite Deus me mostrou isso novamente. Antes de ler o texto, o livro de Gênesis, você pensa assim, não mostra Jesus? Mostra também. O livro de Gênesis, ele mostra Jesus como a semente da mulher. O livro de Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual, aquele que retirou o povo do Egito. É ele, Jesus está lá também, desde o início. Ele é o verbo que se fez carne. Amém? Glória a Deus. O livro de Levítico, ele é o sumo sacerdote que entra diante da presença de Deus. No livro de Números, ele é a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. No livro de Deuteronômio, ele é o profeta de Deus que se levantaria no meio do povo. Amém? Se cumpriu? No livro de Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Ele é aquele que está na sua frente, na sua batalha. No livro de Juízes, ele é o libertador, o juiz libertador. Ele se entregou por nós, amém? No livro de Ruth, ele é aquele que redime a nossa alma. Ele é o nosso parente, remidor. É aquele que está conosco, que nos acalenta a nossa alma. No livro de 1 e 2 Samuel, que eu vou estar lendo, ele é o profeta que nenhuma de suas palavras caíram por terra, todas se cumpriram. Ele é aquele que fala e cumpre. No livro de 1 e 2 Reis, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? No livro de Neemias e Esdras, aquele que reconstrói os muros da nossa alma. No livro de Jó, aquele que restitui em porção dobrada, aquele que persevera e guarda nele. No livro de Salmo, ele é o nosso pastor. No livro de Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria de Deus. No livro de Cantares, talvez você não dê muita atenção a esse livro. No livro de Cantares, é o nosso noivo que vem buscar uma noiva santa e pura. Amém? Glória a Deus. Ele vai vir nos buscar. E aquilo que ele diz vai se cumprir. Amém? No livro de Isaías, ele é o príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, Deus forte, conselheiro. Amém? Que maravilha. No livro de Ezequiel, é aquele que tem as 4 faces. É aquele que é homem.
aquele que é o leão, aquele que é a águia, aquele que é o boi. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus. De Jeremias, ele é a esperança do povo. Lamentações de Jeremias é aquele que está lamentando por nós até hoje. Aquele que intercede por nós, só ele, amém? Livro de Daniel, ele é aquele homem que entrou na fornalha, o quarto homem. Ele é aquele homem que entra para batalhar conosco, é ele. No livro de Oséias, ele é aquele que remove do nosso meio os adultérios físicos e espirituais. Esse é o nosso Senhor Jesus. No livro de Amós, é aquele que carrega o fardo junto, está ali do nosso lado. No livro de Jonas, Jesus é o nosso missionário, o Espírito que vem sobre nós para nos levar a lugares que a gente não quer ir, mas é preciso levar a palavra do Senhor. É aquele que está conosco. No livro de Miqueias, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. No livro de Naum, ele é o vingador nosso. No livro de Abacuque, aviva-nos, Senhor. Ele aviva. Aviva, Senhor. Se hoje você se encontra uma pessoa fria, não está sentindo a presença do Senhor, ele é aquele que vai te avivar. Amém? No livro de Sofonias, ele é o nosso Salvador. No livro de Ageu, é o restaurador das promessas de Deus em nós. Ele restaura as promessas. No livro de Zacarias, ele é o renovo. No livro de Malaquias, aquele que traz provisão e cura sobre as suas asas. Ele nos cura também. Em todos os livros da Bíblia volta ao Senhor Jesus. Se você vê lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, vai dizer assim: a revelação de Jesus Cristo, é a revelação dele. Então, desde o início e para todo sempre, ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Ele é o nosso Senhor. Pastor Irene falou também, semana passada, né? Foi uma semana muito importante. E na hora do louvor, eu estava pensando sobre isso. Uma semana que a maioria se volta ao Senhor, mas em compensação, nessa semana a maioria está contra o Senhor. Estão em festas que não agradam ao Senhor. Temos que dar glória a Deus por estarmos aqui na presença dEle. Temos que agradecer em todo instante por Ele ter nos resgatado, aquele resgatador, e nos dar essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, para ouvir dEle, para conhecer dEle. Tantas pessoas perdem a vida nesse final de semana, que perderam, não é? Em festas que não são de Deus, é do inimigo, sim. E Ele está aproveitando para lançar fora essas pessoas, para elas não conhecerem, não aceitarem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é muito triste, é muito triste. Quem está convicto que o Senhor é seu Salvador, é aquele que dia após dia acorda e agradece. Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por eu estar de pé. Obrigada por o Senhor me dar força. Obrigada por o Senhor estar comigo do meu lado, me levando, meu Pai, para anunciar boas novas e para conhecer mais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem puder, abre sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 30. Vamos ler do versículo 1 a seguir. 1 Samuel, capítulo 30. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado o ímpeto contra Saul e Ziclague, e esta ferida, eu vou ler aqui, gente, que eu não estou conseguindo acompanhar. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Essa cidade aqui é uma cidade onde Davi estava habitando com todos os seus parentes, com todo o seu exército. E quando ele voltou, a cidade estava queimada. Esse nome Ziclague é o nome que quer dizer serpente. É um nome que no mundo espiritual já era um ambiente carregado. E eu vou explicar para vocês por que Davi estava morando num local desse. Amém? Guarde aí esse nome. Tomaram Ziclague e a incendiaram.
levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimileque: tragam aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber, e deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas. E ele comeu. Assim recobrou as forças, pois haviam 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretintas, o território de Judá, ao lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? E ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que ali haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens, que de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto, como que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinham contra nós. E quem lhe daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto, direito em Israel até o dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Um texto longo, mas se eu não lesse ele todo, esses 25 versículos, vocês não iam estar entendendo o contexto.
Aqui, por que Davi estava numa cidade que era uma cidade de filisteus? Filisteus não eram inimigos do povo de Israel? Está até passando a novela aí, uma novela de reis, que quem estiver assistindo vai assimilar. Né? Os israelitas eram inimigos dos filisteus. E por que Davi estava morando ali? Aqui Davi ainda não era rei, mas Saul já tinha ungido ele. Samuel já tinha ungido ele. E Saul, que era o rei, sabia disso. Saul, neste momento, estava ficando já doido, imaginando que Davi ia tomar o lugar dele. E ele tentou ir atrás de Davi para matá-lo. E Davi fugindo, não sabia para mais onde ia. E Davi deixou o medo entrar no seu coração. Davi ficou com medo. Davi ficou assim, desesperado, sem saber o que fazer. E Davi foi atrás de quem? Do inimigo, para achar um lugar para ficar ali, com a sua família, com os seus 600 homens que estavam com ele. E ele achou. O rei dos filisteus deixou Davi ficar ali. Deixou, ficou. E Davi, naquele local, naquele nome, naquela cidade, que o nome significa serpente, um lugar que o ambiente já não era bom, e Davi ficou ali. Davi foi para aquele lugar sem consultar a Deus. Nós, talvez neste momento, você está passando por alguma situação de medo, de desespero, que você não sabe o que fazer, você fica correndo de um lugar para o outro, e chega até mesmo em lugares que Deus não quer. Chega até lugares que Deus não quer que você está ali. Você vai para o lugar do inimigo, se estabelece ali, acha que é a melhor solução, mas Deus quer que você esteja com Ele, consultando a Ele. Davi era um homem segundo ao coração de Deus, cometeu seus erros, mas em todos os seus erros ele se arrependeu de todo o coração e se voltou ao Senhor. Aqui, quando Davi chega, Davi ele ia enfrentar, junto com o exército filisteu, ele ia enfrentar Israel, o seu povo. E o que aconteceu? Os príncipes daquele local se levantaram contra, falando, não, esse homem vai atacar a gente. Ele é o inimigo, ele vai lutar com a gente contra o nosso inimigo? Não vamos aceitar. O rei foi até Davi e falou, Davi, vai embora. Vai embora, porque você não vai com a gente lutar contra Israel, não. Isso já era provisão de Deus. Davi, você não vai lutar contra o seu povo. E Davi foi embora super chateado, muito chateado. E quando chegou na cidade dele, tudo pegando fogo. O que não tinha como piorar, piorou. Os amalequitas aproveitou que Davi não estava lá, saqueou tudo, levou embora as mulheres, os filhos, os animais, levou embora tudo. Não matou ninguém, mas levou com eles. E aí foi choro. Aqui vai falar que Davi e os homens choraram até perder as forças. Quem já chorou até perder a força, até dormir? Não é? Você chora, cansa de tanto chorar que até dorme. Não tem mais choro. E assim foi o choro deles. Choraram até não ter mais força. Até não aguentar mais. Até não aguentar. E o que aconteceu ali? Davi chorando. Mas fala que Davi buscou o Senhor. E o Senhor renovou as forças de Davi. Neste momento, Davi buscou o Senhor. Talvez você está numa situação tão angustiante, numa angústia, numa amargura, sem saber o que fazer. Talvez você pense assim, não adianta nem buscar o Senhor, mas não adianta. Porque o Senhor é aquele que traz o renovo, é aquele que devolve a alegria do Senhor. Porém, aqueles homens de Davi pegaram as pedras para apedrejar Davi, para jogar em Davi, para acabar com Davi. O tema da minha palavra é essa aqui, ó. Jogue as pedras fora que a espada vem. Por que joga as pedras fora? Ontem eu estava fazendo esse tema e o Marcos ficava rindo de mim, né, Marcos? Aí eu falava um tema, eu falei, não, mas vai ser esse, Deus me deu esse. Você vai entender, amém? Amém? Essas pedras que era para jogar fora, eram essas pedras que esses amigos, né, soldados de Davi pegaram para atacar ele.
Por que eles pegaram essas pedras para atacar Davi? Talvez a gente quer julgar, né? Nossa, coitado, vai atacar o Davi, aquele que está com eles o tempo todo. Mas a gente faz isso também, a gente julga. Quando algo dá errado, se a gente não busca a Deus, a gente quer achar um culpado e apedrejar aquela pessoa. Ah, aconteceu isso? Então agora você vai ver. Vou começar a difamar, vou fazer mal para você, não é? A gente quer achar um culpado, um bode expiatório. E não vai buscar a Deus. Davi foi buscar a Deus, eles não. Pegaram pedras para atacar em Davi. Davi buscou a Deus e Deus falou, pode ir que a vitória será sua. Pode ir que a vitória será sua. Mesmo em meio a choro, em meio a tragédia, a desgraça mesmo. De ter ali sua família levada. Olha que tristeza, você chegar na sua casa está queimada e não tem nenhum parente. Foram tudo levados cativo. E Davi, mesmo com as pessoas em volta, seus amigos com pedras nas mãos, Davi falou, vamos, que a vitória é nossa. Não importa o que você está passando, não importa quantas pessoas à sua volta, pode ser até mesmo pessoas dentro da sua casa, que estejam com pedras na mão, para tentar matar o seu espiritual. Deus fala, vá em frente que a vitória é sua, amém? Vá em frente que a vitória é sua. Não importa com o que as circunstâncias estão mostrando. Não importa quantas pedras estão vindo contra a sua vida, quanto a sua vida profissional, quanto a sua vida lá no seu emprego, na sua família. Vá em frente que a vitória é sua. Deixa as pedras de lado. E o que Davi fez? Chamou eles, conversou, falou, vamos, a vitória é nossa. Deus falou, a vitória é nossa. E eles foram. Jogaram as pedras no chão, pegaram as espadas, amém? Tiraram as pedras e pegaram as espadas. Espada, naquela época, era o que tinha assim, de maior para uma guerra, era uma espada. Hoje em dia, não. Se tem uma guerra, são armas, né? Armas até nucleares. Nos nossos tempos são essas, mas naquele tempo não, era espada. Pegaram as espadas e seguiram adiante. Não tinha outra solução, não tinha. Porém, quando chegaram ali no ribeiro, né, no rio que passava de Besor, aqui fala que nem todos seguiram adiante, não. 200 ficaram ali, 200 não quiseram ir, foram só 400. 200 falaram assim, eu estou cansado. Estou cansado, não vou não. Mas na verdade deve ter pensado assim, né? Vou seguir o quê? Davi? Davi, a gente está seguindo, está dando tudo errado. Tudo errado. Tivemos que fugir de Israel, os filisteus não quiseram a gente. Aí vem os amalequitas e queima tudo, leva as mulheres, os filhos, levam tudo. Vou seguir esse homem nada, deixa esse homem sozinho. E 200 ficaram ali fazendo, sabe o quê? No finalzinho vai falar do que a gente leu. Guardando as malas, as bagagens dos outros. Ficaram ali guardando as bagagens. Deixe que os outros vão. Vamos ficar aqui, vamos seguir esse doido, não. Não é assim que o povo de Deus é visto, como doido? Aquele que acredita que a vitória é certa, é doida lá, está indo para quê? A vitória, não existe vitória, não. Vou ficar aqui. E 200 ficaram. 200 ficaram. Quando a guerra vem, se alguém vir atacar o nosso país, não tem o que fazer não, os homens vão ter que ir para a guerra, vão ter que ir. A gente está vendo hoje em dia a guerra, né, lá na Ucrânia e na Rússia, não tem o que fazer, o pessoal da Ucrânia, eles têm que estar ali lutando, os homens, não importa a idade, estão ali batalhando. Tem que batalhar, porque está acabando com o seu país, está acabando com as suas mulheres, seus filhos, com as suas vidas. Eles têm que combater. E talvez a gente fique pensando só assim, não existe guerra não, não existe guerra não, não existe batalha aqui não no mundo espiritual. Será que não? Será que não está tendo neste momento uma batalha espiritual contra a sua vida? E Deus está ali, guerreando com você, te guardando, te protegendo? Será que você não crê nisso, que está tendo a guerra? Está sim. Em todo momento está tendo guerra, em todo momento. E ali 200 ficaram, não quiseram guerrear, não quiseram. E Davi foi. Davi chegou lá, os amalequitas, no meio do caminho veio um egípcio que contou, né? Davi conversou com ele, falou, não, eu sei onde eles estão, vamos lá.
Quando chegou, estava tendo uma festa. Estava tendo festa. O inimigo, quando ele acha que te derrotou, ele comemora. Ele comemora. Quando Jesus estava ali naquela cruz, Satanás comemorou. Vencemos, Jesus morreu. Vencemos. Mas é nesse momento dessa comemoração que o Senhor vem com a sua vitória. Jesus foi, tomou a chave da morte da mão. Falou, onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Jesus é maior, o Senhor é maior, é o que nos dá a vitória. E no momento daquela comemoração, Davi lutou. Lutou a noite toda, lutou e saiu vitorioso. Vitorioso com as suas mulheres, com seus filhos, com as mulheres daqueles 200 que ficaram para trás, levou tudo. E ainda levou os despojos de guerra de outros locais que eles haviam invadido. Então ele ainda saiu com mais coisas ainda, coisas em dobro. Quando Deus te dá uma vitória, não é só por aquilo ali que você está lutando, não. Vem mais, vem além. Aquilo que você não consegue imaginar, não consegue enxergar, Deus vai além, Ele te entrega coisas maravilhosas. No final de tudo isso, teremos uma coroa da vitória. Não é só aqui no mundo físico, não, no mundo espiritual. Amém? E quando Davi veio, foi voltando, foi chegando até aqueles 200 que ficaram para trás, os outros 400 falaram assim, não vamos entregar os despojos de guerra, não. Bois, cordeiros, ouro. Para eles não foram. E o que Davi fez? Falou, vamos sim. Vamos dividir em partes iguais. Davi era um homem bondoso. Davi era um homem que não guardava mágoas. Não tinha amargura no seu coração. Talvez neste momento você está com uma pedra aí da amargura, segurando ela. Segurando essa pedra da amargura e não larga de jeito nenhum. Aquilo que te fez mal, você está guardando. Não, estou vitorioso nesse momento, mas fulano ali não vai fazer parte da minha vitória, não. Será que é isso que o Senhor Jesus quer? Será que é isso? Não vai fazer parte, não. E a gente começa com rancor, falta de perdão, com rebeldia, com pedras da rebeldia na mão. Talvez você pense assim, o Senhor não fala comigo aqui, não. Eu vou para outra igreja. E aí já está mudando de igreja, já tem 18 igrejas, 20 igrejas, e o Senhor não fala. Né? Rebeldia, isso é rebeldia. O Senhor fala com você a todo momento, a todo instante. Quando você está andando na rua, o Senhor está falando com você. Quando você está cuidando lá na sua casa de uma planta, um vento que o Senhor sopra, Ele está cuidando de você. Ele está te mostrando que enquanto há vida, há esperança. Enquanto a vida é esperança, enquanto aquele povo, as mulheres, os filhos estavam vivos, havia esperança e a vitória chegou. Enquanto a vida há esperança. Se o Senhor mandou, você consultou o Senhor, Ele te mandou, vá que a vitória é certa. Mas se Ele não falou nada, não vai com medo não, procurando algum lugar, não vá. Lembrei agora que de uma época. Quando a gente é novo convertido, a gente quer em tudo, né? Em tudo. E na época que a gente, de novo convertido, nós, João Paulo, né, todo mundo junto, a gente gostava de ir para o monte. Ia para o monte porque a gente queria ver, vamos falar a verdade, a gente queria ver demônio manifestar, né? Infelizmente. Infelizmente era isso, gente. E a gente ia, nem consultava a Deus e ia. E era uma loucura naquele monte. E aconteceu que a gente orando lá, né? Aí as mulheres, uma mulher falou assim, eu quero ir no banheiro. Mas no banheiro não tinha monte, né? Aí juntava todas as mulheres, iam junto, bem longe, daquele escuro mesmo. Porque nem celular assim a gente tinha não, para estar iluminando, né? Nem nada. E fomos para esse banheiro. Chegou lá, a gente esperando ali, né? Esperando. De repente, a mulher que estava usando o banheiro começou a gritar. E gritou, e começou a pular, e pulava. E a gente naquele escuro, sem enxergar nada, só com a luz da lua. Começamos a orar e repreender, expulsar demônio. E todo mundo orando, as mulheres. E gritava para os homens, não vim não, porque a mulher não tinha conseguido ainda levantar as calças. Não vem ninguém aqui não.
e orando, repreendendo, expulsando o mal. No final, sabe o que era, gente? Tinha pulado um sapo dentro da calça da mulher. Era isso. Era um sapo. De Deus ali, de demônio, não tinha nada. Era um sapo que a mulher tentava tirar de dentro das calças. Era isso. Então, talvez a gente se mexe em locais achando que Deus mandou, e não foi não, não foi não. Não foi. Olha que situação. Mas, caminhando com o Senhor, a gente vai amadurecendo. Certeza que Davi amadureceu aqui. Depois que ele buscou o Senhor, chorou, chorou, chorou. Foi atrás, clamou ao Senhor. Aquele choro passou, a alegria veio. A vitória veio. A vitória do Senhor. Amém? Não importa o que você está passando, busque orientação do Senhor. Busque. Talvez seja impossível aos seus olhos. Talvez você pense assim, não vai acontecer. Acontece, gente. O Senhor não é homem para que minta. A palavra, né, que ele diz se cumpre, vai se cumprir. Até aqui 2 mulheres deles tinham sido levadas. Naquela época o homem se casava com muitas mulheres. Uma delas era Abigail. Aqui fala que Abigail já foi esposa de Nabal, né? E você pensa assim, como assim? Como? Nabal foi um homem muito rico, de muitas propriedades. E Abigail era esposa dele. E Davi, numa dessas épocas que ele estava escondido, estava passando fome com os homens e tudo, ele começou a cuidar ali das ovelhas de Nabal, que eram muitas, e foi pedir alimento. E pediu para o homem, vai lá e pede para o seu senhor nos alimentar, a gente está olhando essas ovelhas aqui para que não fuja nem nada. E Nabal era um homem ruim, falou, não vou dar nada, não vou dar nada. E Davi se irou com aquilo ali. E falou assim, então avisa que a gente vai lá, vai matar ele e todos os homens. E Nabal era festejando, não vai acontecer nada não, eu sou o maior. E a esposa de Nabal, Abigail, era muito sábia. Ela foi e falou, não, isso não vai acontecer. Ela juntou alimentos da despensa dela. Era uma mulher sábia que guardava, né, para não faltar. Ela juntou, levou, deixou ir à frente, né, esses alimentos até Davi. E quando Davi veio para falar com ela, ela se ajoelhou aos pés dele, falou, meu Senhor. Aí Davi, assim, achou bonita aquela atitude dela, falou assim, tá, por causa de você, da sua atitude, eu não vou matar os homens de lá. Não vou matar os homens, não vou matar seu esposo. E aí aconteceu que o Senhor se irou também contra Nabal. E logo depois Nabal morreu. E Davi ficou sabendo. E Davi mandou buscar aquela mulher que tinha ficado viúva sozinha e se fez esposa dele. Então era um homem que ele cumpria a palavra, cuidava das pessoas, cuidavam de todos, jogou fora todas as pedras de amargura, de falta de perdão, de rebeldia e pegou a sua espada. Espada para nós hoje também representa a palavra do Senhor. Caminhe com a palavra do Senhor. É ela que vai te trazer a verdade. É ela. Nem tudo que se ouve por aí é verdade, não. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e eu ouvi dizer um pastor falando que Deus é tão bondoso que até os demônios têm uma segunda chance. Se eles se arrependerem, eles vão para o céu. Até isso. Então caminhe, coloque a sua espada na sua mão, joga as pedras fora. Procure a verdade. E ao mesmo tempo que ele falou isso, ele falou assim também, não importa o pecado. Se você pecou e foi para o inferno, você vai ter um tempo para ficar lá, 10 anos, 15 anos, depois você vai para o céu. Deus não é tão ruim assim, não. Então, estão querendo colocar coisas na nossa cabeça, um evangelho raso, para dizer que tudo é fácil. Não é não, gente. Continue sendo estreito o caminho, continua sendo estreito. Continua. A palavra é a nossa espada. É com ela que a gente tem que caminhar, dia após dia. Dia após dia. Amém?